Quais são então as etapas do tratamento? O que pode ser feito para tratar o câncer de mama? A gente tem várias formas de tratar o câncer de mama. O principal deles, quando a doença é curável, é a cirurgia. A cirurgia pode ser feita antes da quimio, depois da quimio, depende do modelo que a gente vai adaptar para cada pessoa individualmente. E uma vez tendo feito a cirurgia ou tendo feito a quimioterapia, uma ou antes e depois da outra, a gente em alguns casos vai indicar a radioterapia, que são aplicações locais de radiação. Muitas vezes a principal indicação de radioterapia é quando faz uma cirurgia conservadora da mama, ou seja, não tirou toda a mama, tirou só um pedacinho, tem que fazer radioterapia. Se tirou toda a mama, às vezes tem que fazer também. E vai consultar com um médico especialista nesse tratamento, que é o radio-oncologista. Ou radioterapeuta, que vai então especificar quantas sessões de radioterapia vão ser feitas, em que local exatamente vai ser feito o tratamento. E dependendo daquela combinação que a gente vê lá na imunistoquímica dos receptores, a gente pode precisar também de um tratamento preventivo que a gente chama de bloqueio hormonal ou hormonioterapia, que nada mais é que comprimidos ou injeções, dependendo da idade da paciente, se é pré-menopáusica ou se já está na menopausa, e esses comprimidos e ou injeções vão ser feitos para quê? Para bloquear aquelas portinhas que alimentam, que se abrem para alimentar o tumor e para eventualmente formar novos tumores e diminuir a quantidade de hormônio circulante no sangue que chega naquelas células também para poder reduzir o risco da doença voltar. Esse tratamento com hormonioterapia, ele só funciona, ele só previne casos de câncer quando o câncer de mama tem a presença dos receptores hormonais, estrogênio ou progesterona. Todo mundo pergunta muito assim, a minha vai ser a vermelha? Ah, porque a vermelha é horrível. Na verdade, eu vou contextualizar o histórico para vocês. Há muitos anos atrás, existia só um tipo de esquema de quimioterapia para câncer de mama, que eram com 3 medicamentos transparentes, porque não existe quimio branca, na verdade chamam de branca para não chamar de vermelha, mas eram 3 medicamentos transparentes, que eram os sorinhos que entravam na veia e que não causavam a queda de cabelos. Isso faz muitos anos. Com o passar do tempo, com os estudos novos que vieram, felizmente se testou novos medicamentos e se viu que uma classe de quimioterapia chamada de antraciclinas começou a curar mais o câncer de mama. Qual é a diferença das antraciclinas para esse tratamento anterior que era feito? É que elas são vermelhinhas, é um líquido transparente, mas com um tom avermelhado. Então, ficou muito estigmatizada, por quê? Porque as antraciclinas causam a queda do cabelo e a quimioterapia anterior que se fazia não causava. Então, a partir daquele momento, por as antraciclinas causarem queda do cabelo e causarem enjoos também, elas ficaram sendo consideradas como quimioterapias mais fortes. Mas depois dela, a notícia que eu tenho para vocês é que vieram outros quimioterápicos muito bons que se complementam às antraciclinas e que também causam a queda do cabelo e que também podem causar mal-estar e que são transparentes. Então, dizer que a quimioterapia é vermelha ou branca hoje em dia para o câncer de mama não significa que vai ser mais forte ou mais fraca. O tratamento sempre vai ser forte porque ele é feito com a intenção de matar as células malignas. E se a gente não der um tratamento efetivo, elas podem não morrer. Então, não tem muito problema ser vermelha ou ser transparente. Isso realmente é um rótulo que se criou baseado nesse histórico de uso de quimioterapia no câncer de mama. É muito importante lembrar que cada caso é um caso. A gente sempre fala isso, parece um jargão, mas é verdade. A gente não tem como saber se uma paciente vai se comportar como a outra e vai ter os mesmos sintomas. Então, cuidado com informações na internet que falam que é sempre ruim para todo mundo ou que é sempre bom para todo mundo. Algumas pacientes fazem a quimioterapia com as antraciclinas, que normalmente é a primeira etapa de quimioterapia em alguns casos, e ficam com muito enjoo, ficam com mal-estar, não conseguem se levantar, na primeira semana ficam mais na cama. Tem pacientes que fazem o mesmo tratamento e no mesmo dia da quimioterapia vão trabalhar. Isso é muito individual, depende do organismo de cada pessoa, depende de outros medicamentos que toma, depende de outros problemas de saúde, depende do tipo de trabalho que cada um faz, depende até das relações entre amigos e familiares, porque às vezes as pessoas não estão se sentindo bem, mas estão num ambiente que faz elas se sentirem melhor. E o contrário é verdadeiro. Às vezes as pessoas não estão mal com o tratamento, mas o ambiente não favorece. Então, dizer que vai ser sempre ruim ou que vai ser sempre bom não é correto. A gente tem que individualizar e prever os principais sintomas, avisar as pacientes do que pode acontecer
e dizer que tente levar a vida o mais normal possível durante essa fase do tratamento. Em relação à idade da paciente, será que isso interfere na escolha do tratamento? Normalmente não. O que interfere na escolha do tratamento são os outros problemas de saúde que as pacientes podem ter. Então, por exemplo, se a gente tem uma paciente com 70 anos com câncer de mama que pode ser curável, com cirurgia, que precisa de quimioterapia, que precisa de radioterapia, que precisa de bloqueio hormonal, ela vai receber tudo isso, independente dela ter 70 anos ou dela ter 40 anos. Então, se a paciente de 70 anos tem um bom estado de saúde, pode viver mais tempo, mais 20 anos, mais 30 anos pelas condições de saúde atuais, ela vai poder receber o tratamento de qualquer maneira. Agora, uma paciente, mesmo que ela seja mais jovem, se ela tiver muitos problemas de saúde, por exemplo, problema cardíaco, algumas doenças reumatológicas que diminuem a imunidade, a gente tem que ter um cuidado diferente. Tem algumas doenças que contraindicam determinados medicamentos, então a gente tem que mudar um pouco o tratamento. Mas a intenção de curar vai ser sempre existente, ela só vai ser limitada por problemas mais graves que estejam acontecendo junto com o diagnóstico do câncer de mama. Idade não é documento, a gente trata todo mundo da melhor maneira possível, independente da idade. O que é importante é a perspectiva de vida, quanto essa pessoa vai viver mais para poder, então, ter o benefício do tratamento. Se uma pessoa está muito doente e tem um risco muito grande de morrer por um problema cardíaco, muitas vezes ela não precisa submeter a um tratamento tão agressivo da mama, porque às vezes o câncer de mama é um detalhe só na vida dela. Por outro lado, se a paciente tem 80 anos e tem um câncer de mama e está muito bem de saúde, ela tem que ser tratada também, de uma maneira adequada às condições de saúde dela.